Olá, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Aqui seu irmão em Cristo, Dilson Leite. E esse é o meu canal. E hoje nós temos mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical, classe de jovens. E hoje nós estamos na lição de número 4, desse quarto trimestre do ano de 2020, com o título Saul, somente ser escolhido não faz a diferença. Esse trimestre nós temos falado acerca dos bons e maus exemplos, aprendendo com homens e mulheres da Bíblia. E hoje nós vamos tirar proveito da história de Saul, entendermos que somente ser escolhido por Deus não faz a diferença. Nós temos que, além de ser escolhido, agir de acordo com a vontade de Deus, que foi o que Saul não fez. Ele desobedeceu a Deus e por isso ele perdeu o seu reinado. Nós vamos fazer as leituras do texto do dia, texto bíblico, mas antes de entrar no texto do dia, na leitura do texto bíblico, quero deixar as recomendações para você. Se você ainda não é inscrito no canal, se você porventura assiste constantemente aos nossos vídeos e ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e ative o sino das notificações, para que nós possamos cada vez mais alcançar mais pessoas com o ensino da Palavra de Deus. Eu acredito muito no ensino, na Escola Bíblica Dominical, no conhecimento disseminado da Palavra de Deus que pode mudar e transformar muitas vidas. Eu vou deixar aqui nos cards a playlist do quarto trimestre para que você possa acompanhar as demais aulas e ter compreensão de todo o quarto trimestre. Então vamos para a lição. Essa lição de número 4, Saul, somente ser escolhido não faz a diferença. O nosso texto do dia está em 1 Samuel capítulo 15, versículo 11. Arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então isso aqui é a palavra de Deus através de Samuel para Saul, dizendo que havia se arrependido de ter colocado ele como rei. Em sua soberania, Deus pode rejeitar pessoas que escolhem desobedecê-lo, ainda que tenham sido chamados para uma grande obra. Então, como dito anteriormente, não basta ser chamado, não basta ser escolhido por Deus. Nós temos que responder a esse chamado. E responder a esse chamado requer responsabilidade, requer obediência, requer uma atitude da nossa parte, cumprindo a vontade de Deus sobre as nossas vidas. O objetivo da nossa lição de hoje é refletir a respeito da chamada e escolha de Saul para ser o primeiro rei de Israel, mostrar os erros cometidos por Saul durante o seu reinado e saber como foi o término do reinado de Saul. Vamos fazer a leitura do texto bíblico? O nosso texto bíblico está registrado em 1 Samuel capítulo 13, do versículo 8 até o versículo 14. E esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. E então disse Saul: Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: Que fizeste? Disse Saul: Porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham juntado em Miquimás, eu disse: Agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: Agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Nós sabemos que é muito importante começar bem, continuar bem, para terminar bem. Algumas pessoas começam bem e terminam mal. A chance de dar certo no fim é quando começamos bem.
É claro que no percurso existe a ação de Deus, a intervenção divina, e aquele que começou mal, de repente, ele comece bem. Nós temos aí exemplos bíblicos como Jacó, que começa mal, mas que termina muito bem porque tem um encontro com Deus. Mas quando nós temos responsabilidades, nós precisamos agir de forma responsável para que a gente comece bem, continue bem e termine bem. E aqui Saul é chamado e escolhido e ele começa muito mal. Ele começa desobedecendo. E aqui já no primeiro erro que ele comete, numa desobediência tão grande, Deus já usa Samuel para dizer para ele: o seu reino seria confirmado para sempre, porém o seu reino vai passar de ti. Deus já estava preparando outros segundo o seu coração. Então, por isso nós temos que ter convicção de que somos chamados para algo diante de Deus, mas também temos que ter convicção da nossa responsabilidade. A palavra de Deus mostra exemplos de pessoas que começaram bem e terminaram mal. Nessa lição veremos o primeiro rei de Israel, Saul, escolhido por Deus e ungido pelo profeta Samuel. Ele se deixou levar pela desobediência parcial, pelo ciúme e pela inveja. Essa desobediência parcial, o ciúme e a inveja, nós vamos tratar mais detalhadamente durante o percorrer da lição. Acabou sendo substituído. Veremos que Deus não possui predileção por pessoas que desprezam a obediência e pouco caso fazem daquilo que ele diz. Então, como ele não obedeceu a Deus, ele foi substituído e Deus colocou Davi posteriormente para reinar em seu lugar. Então, nós vamos aprender com essa história para ter uma aplicação prática na nossa vida. O primeiro tópico da lição de hoje, um início sobrenatural. O primeiro subtópico é o contexto histórico. Para nós entendermos o contexto histórico do tempo, nós já falamos, se eu não me engano, na lição de Débora e também na lição passada. Na lição de Débora era o período dos juízes, na lição 2 de Débora, falamos de Débora, na lição 3 da semana passada nós falamos sobre os filhos de Eli, Ofni e Finéias, ainda no tempo dos juízes. E aqui, antes de Israel pedir um rei, eles ainda estavam no período dos juízes. E, inclusive, Samuel era também um juiz. Além de profeta, sacerdote, ele era juiz. Então, nesse período, nesse contexto dos juízes, o povo de Israel, num determinado momento, suplicou a Samuel que eles queriam ter um rei, assim como as outras nações. Então, veja que quando Samuel se entristece com esse fato, porque ele era juiz, ele era o líder sobre o povo, e o próprio Deus, Samuel, quando vai orar ao Senhor, Deus conforta Samuel dizendo: não foi contra você, Samuel, que eles pecaram, não é a você que eles estão entristecendo, mas a mim que eles estão rejeitando, é a mim que eles estão me entristecendo. Então eles pedem um rei, porque até nesse momento eles não eram governados por um rei, por uma monarquia, ou seja, por um governo estabelecido, com exército, com ministros, com pessoas que cuidam do reino, com eunucos, assim como os outros reinos eram estabelecidos ali pessoas de confiança, pessoas que trabalhariam em demais instâncias. Inclusive, quando Deus, no livro do profeta Samuel, diz para Samuel falar com o povo de como seria o reinado, que ele pegaria os filhos do povo de Israel para levar para ser soldados, as filhas para trabalhar no palácio, para ser perfumista, que eles iriam ter que pagar impostos, né? Que eles teriam que trabalhar para que os súditos do rei fossem pagos. Você vê que nós vemos que toda a demanda, né, de um reino, que o próprio povo, né, é que trabalharia para manter esse ciclo. E aí Deus ordena Samuel, e aqui nesse contexto também nós temos uma referência em Deuteronômio, capítulo de número 17, versículo 14, versículo 15. Então, Deus, na sua onisciência, já havia preparado, através da lei, a ordem de como seria esse governo, de como seria esse reinado. O texto bíblico de Deuteronômio, capítulo 17, versículo 14 e versículo 15, diz assim: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuires e nela habitares, e disseres: porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim, porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor. Então, primeiro ponto, Deus iria escolher o rei. Então, eles não iam votar, assim como nós vamos no dia 15 de novembro nas eleições municipais, escolher os nossos governantes, prefeitos e vereadores.
E assim como nós escolhemos também presidentes, governadores, deputados, senadores. Mas ali não era democracia naquele tempo, naquele momento era teocracia. Então Deus governava, até aquele momento era Deus que dirigia cada liderança, mas agora eles querem um rei, mas Deus diz, não, eu vou escolher o rei para vocês. E aí esse rei seria escolhido pelo Senhor, teu Deus, dentre os teus irmãos porá rei, não porá estranho sobre ti que não seja dos teus irmãos. Então eles teriam que ter essa observância, que seria segundo a vontade de Deus, o rei seria escolhido por Deus, e que seria dentre os seus irmãos, porque já imaginou? Israel, como ele era um povo de dura serviço, eles poderiam colocar um rei de outras nações e que esse rei posteriormente poderia dar um golpe e prejudicar o povo de Deus e trazer situações de calamidade, de opressão, apesar que eles viveram isso, mas por desobediência. Mas Deus estabelece uma ordem para que seja feito da forma que ele quer. Então Deus já estava, através de Moisés, transmitindo uma instrução que viria anos e muitos anos depois já de Josué conquistar a terra, depois de vir o período dos juízes, depois que Josué morre. Então Deus já estava na sua onisciência preparando, sabendo que o povo iria desejar um rei. Então nesse contexto histórico, que esse rei seria escolhido por Deus e deveria ser um hebreu, não poderia ser um estrangeiro para governar o povo de Israel, mas tinha que ser um da mesma linhagem hebraica, do povo judeu. O nosso segundo tópico, escolhido por Deus. Saul foi escolhido por Deus e isso, sem dúvida, é claro que a vida que ele levou não permitiu que ele cumprisse toda a vontade de Deus, porque Deus queria que ele fosse um rei que governasse segundo a sua vontade, mas ele desobedeceu a Deus. Então, ele foi sim escolhido por Deus, mas ele foi tirado do reino posteriormente porque ele não obedeceu a Deus. Mas ele foi, no início da sua caminhada, foi escolhido, foi chamado por Deus. De acordo com o livro de 1 Samuel, capítulo de número 8, versículo 5, cumprindo-se o que havia predito em Deuteronômio 17. O Eterno se encarregou de revelar a Samuel quem seria o primeiro rei, o primeiro monarca dos hebreus. Então, o povo clama a Samuel, Samuel clama a Deus, Deus revela a Samuel que ele vai direcionar, que ele vai conduzir a situação, que ele vai mostrar, ou seja, aquilo que estava instruído em Deuteronômio 17, que ele estaria escolhendo o rei, Deus iria preparar a circunstância para que o rei fosse escolhido, para que Samuel soubesse quem seria esse rei, para que ele fosse consagrado, para que ele fosse ungido. Deus disse para Samuel, amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, a qual você ungirá por capitão do meu povo de Israel. Então Deus dá claramente a Samuel as instruções, amanhã a esta hora você receberá um homem da terra de Benjamim. E esse homem sendo Saul, que estava procurando as jumentas do seu pai. Nós temos aqui o cumprimento da palavra do Senhor, porque no Deuteronômio 17, Deus dá as instruções de como seria o rei. 1 Samuel capítulo 8, o povo pede um rei. Em 1 Samuel capítulo 9, versículo 15 e 16, Deus dá essa instrução para Samuel, falando para ele que um homem, naquele horário, no dia seguinte, chegaria a ele da terra de Benjamim. Então Deus estaria preparando todas as circunstâncias para que Saul tivesse um encontro com Samuel. Então tudo que aconteceu na vida de Saul naquele dia, a questão dele sair para procurar as jumentas do seu pai, foi tudo uma providência divina, foi tudo uma intervenção de Deus para que ele viesse a se encontrar com o profeta, mas ele procurou o profeta com um objetivo diferente. Mas quando ele chegou lá e se apresentou diante de Samuel, Samuel já havia se preparado, já tinha recebido uma mensagem da parte de Deus. Samuel sabia muito bem qual era o motivo pelo qual Saul estava ali, para um cumprimento de um propósito divino. Mas Saul ainda não sabia. Saul ainda não entendia, não compreendia, porque ele estava ali conduzido pelo próprio Deus. Então nós precisamos entender, naquele momento, quando ele está caçando as jumentas, procurando as jumentas do seu pai, ele para naquele determinado momento e se preocupa porque já está muito tarde e agora o seu pai não se preocuparia mais com as jumentas, mas se preocuparia com ele, por ter demorado tanto. E por isso ele vai procurar o profeta. Então veja que Deus prepara toda essa circunstância, todo esse momento em que para eles era um momento de perda, que eles estavam procurando algo, para que eles pudessem ter tranquilidade de recuperar aquilo que eles estavam buscando, aquilo que era de valor material.
Porém, Deus tinha um propósito muito maior a ser revelado. E aí, por isso ele foi buscar o profeta, por isso ele foi ter um encontro com o profeta. Então, todas as vezes que nós passarmos uma dificuldade na área material, no campo material da nossa vida, seja familiar, seja de trabalho, seja saúde, qualquer que seja a dificuldade, a adversidade que você está enfrentando, e isso te levou a buscar mais a presença de Deus, entenda, ore e peça a Deus e dizendo: Deus, me faça compreender qual é a sua vontade. Me faça compreender o que eu posso extrair de positivo através desse momento de adversidade. Aquelas jumentas que naquele momento estavam perdidas, aquela adversidade se transformou em um encontro que Saul teve com Deus. Então, que nós possamos ter essa visão, saber que mesmo no momento da luta e do deserto, nós podemos ter um encontro com Deus. Então, através desse texto, Samuel, através da mensagem que Deus deu a ele compreendeu que Deus havia escolhido Saul como rei de Israel. Seria ungido para trazer livramento do povo contra os filisteus, que era o povo que oprimia o povo hebreu constantemente naquele período. O terceiro subtópico, sinais da sua vocação. Deus deu sinais. Deus falou para Samuel que um homem da tribo de Benjamim apareceria lá para lhe procurar naquele determinado horário que Deus havia falado com ele, no dia seguinte. E aqui Deus dá sinais da vocação de Saul. Saul recebeu um lugar de honra com Samuel, profeta, porque Samuel havia convidado 30 homens. Após isso, Samuel disse que Saul foi escolhido por Deus. Está aí em 1 Samuel capítulo 10, versículo 1. No contexto, quando Saul está procurando ir ao profeta, ele conversa com o moço que está com ele e eles procuram saber o que nós vamos apresentar diante do profeta. O que eu vou levar para o profeta, porque eles não iam de mãos vazias se apresentar diante do profeta. E aí o rapaz que está com Saul está com um pouco de prata, e aí eles vão se apresentar a Samuel. Mas quando ele chega diante do profeta Samuel, o profeta havia preparado um banquete, já sabia que ele iria lá, sabia quem ele era. Então olha que coisa extraordinária, nem Saul sabia ainda quem ele era, o tamanho da chamada de Deus que estava sobre a vida dele, e como Samuel já sabia, estava preparando para recebê-lo. Então ele preocupado em levar algo para o profeta, mas na verdade o profeta estava preocupado em apresentar algo a ele, porque sabia que ele era o escolhido de Deus, era aquele que tinha um chamado de Deus para governar a Israel. Então aí ele se prepara, é convidado no meio de 30 pessoas. No contexto, quando você lê 1 Samuel capítulo 10, na chamada dele, Samuel manda trazer a melhor parte, né? Ele pediu para separar uma porção de carne, né, do animal que seria cozido, que seria feito para a refeição. Então a melhor parte foi dada a Saul. Então veja que ele foi honrado, foi chamado. Samuel teve convicção de que ele era o escolhido por Deus, porque Deus já havia falado com ele. Então esses eram sinais da chamada de Deus na vida de Saul. Após isso, ao ele sentar na mesa, ele disse para todos que Saul havia sido escolhido e acrescenta, aí Samuel diz para ele que as jumentas já haviam sido encontradas. Para quê? Para tranquilizar o seu coração, porque ele ainda está ali, naquele momento, ele procurava pelas jumentas do seu pai e buscava o profeta para receber orientação. Mas ele, a partir daquele momento, Samuel fala para ele que as jumentas já foram encontradas e que depois ele iria encontrar um grupo de profetas profetizando e logo após se tornaria um novo homem. Então veja, ele vai procurar Samuel com o objetivo dele, um objetivo familiar, e Samuel dá ele uma perspectiva completamente diferente, porque a partir daquele momento ele é um escolhido de Deus. Ele teve um encontro com o profeta, recebeu a mensagem de Deus que ele seria escolhido para governar Israel, para reinar sobre Israel. Ele recebe a mensagem, sinais de que ele encontraria um grupo de homens e que ele profetizaria e que a partir daquele dia ele seria um novo homem. Então esses eram sinais que foram dados através de Samuel para que Saul pudesse compreender que ele tinha a vocação, que ele tinha o chamado de Deus. A orientação divina era que após esses sinais se cumprirem, Saul saberia que Deus era com ele. Esses sinais se cumpriram no mesmo dia. Então, quando Saul sai, ele encontra esse grupo de profetas e ele profetiza com eles. E a partir dali, o Espírito de Deus entrou na vida dele e ele profetizou e se tornou um novo homem. Deus não apenas escolheu Saul, mas mostrou sinais que estaria com ele
o primeiro rei de Israel. Então o Espírito de Deus entrou na vida de Saul, ele profetizou e ele foi transformado, ele se tornou um novo homem. Então o sinal da chamada de Deus se cumpriu na vida dele, para que ele pudesse ter convicção do seu chamado. Porque uma das questões que nós necessitamos para executar bem o nosso chamado é ter convicção de que fomos chamados para fazer aquela obra. O quarto subtópico, apontado por Deus. Por que esse subtópico se chama apontado por Deus? Porque Saul, ele era um homem muito alto, ele era forte e alto, porém ele se escondeu entre a bagagem. Lá em Mispa, quando Samuel convocou o povo para apresentar Saul como rei, ele se escondeu entre a bagagem. Então foi preciso Samuel apontá-lo, segundo a orientação de Deus, para chamar à frente, e foi descoberto que ele estava escondido entre as bagagens. Então ele foi apontado por Deus, ele foi apontado pelo profeta Samuel para chegar à frente e ser apresentado diante do povo como o primeiro rei da nação de Israel, do povo escolhido de Deus. E aí, quando ele, mesmo estando escondido, o povo proclamou e disse: "Viva o rei!" Então ele foi aclamado, apresentado por Samuel como rei diante de todo o povo. Alguns dos filhos de Belial desprezavam a Saul, mas a gente sabe, em todo o contexto bíblico, histórico, em todo sempre tem, principalmente aqui, que é um contexto de monarquia, de governo, né? Um governo político que ele iria exercer, militar. Existe a situação e a oposição, e esses filhos de Belial eram a oposição, eram aqueles que não gostavam da escolha que foi feita. Saul, então, não foi escolhido somente por Deus, mas também pelos sinais que foram revelados por Samuel a ele, e tudo se cumpriu e ele teve convicção. Então essa é a parte que nos dá o entendimento de que Deus de fato chamou Saul, de que de fato ele era escolhido por Deus e que tudo que havia de se cumprir como sinal da sua vocação se cumpriu. Então agora ele tinha que seguir as ordens de Deus para dar início ao seu reinado. E aqui nós vamos aprender como ele deu continuação no reinado no próximo tópico. O tópico 2, cometendo erros no meio do caminho. Nós falamos anteriormente, temos que começar bem para continuar bem e terminar bem. Só que o que Saul fez? Cometeu erros no meio do caminho. Primeiro subtópico, uma desobediência completa. Apesar de todos os sinais demonstrados de honra e autoridade dadas por Deus, como nós falamos anteriormente no subtópico 3, em vez dele apresentar algo para o profeta Samuel, um homem extremamente respeitado diante do povo de Israel, em vez dele apresentar algo para o profeta havia preparado um banquete, convidado várias pessoas e honrou a Saul. Por quê? Porque ele era escolhido por Deus. Deus deu sinais, ele profetizou, ele se tornou um novo homem, o Espírito de Deus desceu sobre ele. Nós vivemos hoje no período em que o Espírito Santo foi dado. A palavra do Senhor diz em Joel capítulo 2, que no fim dos tempos o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, os filhos, as filhas, os servos, as servas, os jovens, os senhores, os anciãos. E em Atos dos Apóstolos capítulo 2 se cumpriu essa promessa, e Pedro repete a promessa de Joel. Pedro repete a palavra da promessa de Joel e explica que aqueles homens estão todos recebendo o Espírito Santo pela promessa de Deus. Mas no contexto do Antigo Testamento, somente aquele que era escolhido de Deus para uma obra específica recebia o Espírito Santo, tanto para governar, quanto para profetizar, quanto para trazer libertação na guerra, na peleja. Nós vemos Sansão, nós vemos Gideão, nós vemos tantos outros que recebiam a presença do Espírito Santo fortemente e saíam à batalha para ser vencedores na unção de Deus, dirigidos pelo Espírito Santo. E aqui, mesmo sendo tão honrado por Deus, honrado por Samuel como profeta, escolhido por Deus, aclamado diante do povo, Saul tem a oportunidade de começar o seu reinado obedecendo a Deus. Mas o que ele faz? Saul desobedeceu a Deus. Ele descumpriu a ordem de Samuel de esperar o retorno do profeta para oferecer sacrifício. Saul mesmo sacrificou sem ter autorização de Deus para fazer isso. Saul, ele profetizou, então ele foi profeta, ele profetizou. Saul era chamado para ser rei, e Saul também, como rei, ele julgaria futuramente a causa do povo como rei. Samuel era sacerdote,
Samuel era profeta e Samuel era juiz do povo. Agora, entrando o rei, essa função não lhe seria mais imputada. Mas ele tinha a chamada para fazer sacrifícios. Ele era o sacerdote. A gente já estudou em vários estudos anteriores sobre essa questão, sobre aqueles que eram da tribo específica, que eram os que apresentariam o sacrifício. Toda a cerimônia, toda a lei, todo o ritual seria feito exclusivamente por aqueles que eram sacerdotes da linhagem de Arão, da linhagem dos levitas. Então era algo muito sério. Nenhum outro poderia oferecer e apresentar sacrifício. Só que havia um combinado, um dia, uma data estabelecida, um ponto de encontro onde o povo estava reunido, onde os filisteus estavam próximos, e ali Saul teve medo, porque o povo estava se dispersando, ele teve medo dos filisteus subir contra ele, e ele não esperou Samuel para oferecer o sacrifício. Então eles dependiam daquele sacrifício para buscar a presença de Deus. Foi mais um motivo para você agradecer a Deus, para você se motivar a buscar cada vez mais a presença de Deus, porque você pode agora mesmo dobrar os seus joelhos e orar, falar com Deus. Saul estava ali no contexto, que foi o texto bíblico que nós lemos, ele ainda não podia sair à batalha porque ele não havia buscado a Deus, e para buscar a Deus ele precisava que Samuel fizesse o sacrifício. Ele precisava que Samuel apresentasse para que eles buscassem a face, a direção do Senhor, para que o Senhor respondesse a eles se seria com eles ou não na batalha. Então Saul, em vez de aguardar e esperar que aquele que foi chamado para fazer o sacrifício chegasse e fizesse, ele precipitou e ele mesmo fez o sacrifício, cometendo um erro muito grande. Então ele começou desobedecendo, ele começou desonrando a Deus, ele começou desonrando o próprio Samuel, fazendo aquilo que era chamada exclusiva de Samuel. Ele recebeu uma resposta dura de Samuel após ter cometido esse ato de desobediência. Ele, em 1 Samuel capítulo 3, versículo 13 e 14, fala que o reino dele não permanecerá e Deus levantaria outro, um homem segundo o seu coração. Deus já estava preparando outro rei. Então, aquele pecado de desobediência cometido por Saul irritou a Deus, deixou Deus irado com ele, e Deus não garantia o reino dele. Deus estava dizendo que o reino dele não permaneceria, não prevaleceria, porque ele começou desobedecendo e não obedecendo como deveria ser. O segundo subtópico, uma obediência parcial. Em outra ocasião, Deus havia dito a Saul por intermédio de Samuel que aniquilasse os amalequitas. Os amalequitas tinham levantado contra o povo de Israel e a ira de Deus havia se derramado contra eles por causa disso, né? Deus havia se irado, se indignado contra os amalequitas, e a determinado momento Deus quer que Saul vá até os amalequitas para executar o juízo, né? A palavra de Deus diz que Deus, Deus é o Deus, Ele que é o Deus da vingança. Nós não podemos desejar a vingança, mas Ele é o Deus que vinga, Ele é vingador de todas as coisas. A Bíblia diz que Deus é vingador de todas as coisas. Então, o povo amalequita que se levantou contra o povo de Israel, Deus agora vai estabelecer juízo sobre eles, né? Eles vão agora receber a colheita daquilo que eles plantaram. E Deus, através de Saul, ordena que ele vá, destrua os amalequitas, destrua todo o povo, destrua o rei, destrua os animais. Era para que tudo fosse destruído. Mas Saul, o que ele faz? Ele destrói parcialmente, mantendo o rei vivo, mantendo alguma porção dos animais vivos. Porque na concepção de Saul, não se deveria matar um rei, mas Deus ordenou. Então ele não levou em consideração a vontade de Deus, ele levou em consideração o seu próprio entendimento. A palavra do Senhor diz que não devemos esbarrar no nosso próprio entendimento, mas nós temos que buscar o entendimento e a vontade do Senhor. E ele fez segundo o seu próprio entendimento. Deus disse para ele aniquilar e matar todos os animais, mas não, ele conservou alguns animais vivos para apresentar em holocausto, em sacrifício a Deus. Olha só, parece até assim, é algo generoso, é algo bom, né? Não, eu estou deixando os animais vivos, para quê? Para fazer um culto, para apresentar um sacrifício a Deus, para apresentar esses animais em oferta agradável ao Senhor. Poderia ser até algo sincero, mas ele estava sinceramente errado.
porque ele estava desobedecendo a Deus. E Deus não aceitaria aquele sacrifício a partir de um ato de desobediência. Seria sacrifício de tolo. Então, Deus estabeleceu a sua palavra. Saul não cumpriu, então Deus já não estava mais agradando, mesmo que ele apresentasse aquelas ovelhas, mesmo que ele apresentasse os bois, os animais, todos eles em sacrifício, Deus não receberia nenhum deles, porque ele desobedeceu a ordem do Senhor. E aqui eu faço um ponto de reflexão. De repente nós estamos indo para os cultos, de repente nós estamos indo para as orações, para as reuniões de oração, mas será que de fato Deus está recebendo a nossa adoração? Será que Deus de fato está recebendo o nosso sacrifício? Quais são as motivações do seu sacrifício? Por que você está indo à igreja? Por que você está cantando? Por que você está orando? Por que você está pregando? Porque não é só cantar, não é só pregar, não é só orar, mas também Deus sonda as motivações que há no nosso coração. E as motivações contam muito. Porque Jesus disse que se um homem olhar para uma mulher com um coração impuro, já pecou contra ela com o pecado de adultério, na mesma proporção de um adultério da conjunção carnal física. Então ele olha a intenção do coração. E aí, fazendo aplicação prática nesse contexto, qual a intenção do seu coração quando você vai para a igreja adorar a Deus? Qual a intenção do seu coração quando você louva ao Senhor, quando você canta? Você se apresenta para as pessoas ou você se apresenta para Deus? Você se entrega para ter um retorno, para ter um elogio, para ter um benefício próprio, ou você se apresenta para ter glória ao reino de Deus, crescimento ao reino de Deus? Então nós temos que entender que tudo que nós fizermos tem que haver uma motivação correta. Não basta fazer o que é certo, mas temos que fazer pelos motivos certos. Saul queria fazer algo bom, queria fazer algo agradável, mas ele estava querendo fazer isso debaixo de uma desobediência, e isso Deus jamais aceitaria. Saul, então, ele obedece a Deus parcialmente, né? Deus manda ele aniquilar tudo, mas ele deixa o rei e alguns animais. Então ele obedeceu parcialmente, mas para Deus não fazia diferença. Nós temos que ser sim, sim ou não, não. Então, como ele obedece parcialmente, ele era a mesma coisa dele ter desobedecido. Então, arrependo-me de haver posto Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. 1 Samuel capítulo 15, versículo 11. Então, para Deus, não adianta meio termo. Para Deus, não adianta parcialmente. Deus quer que nós nos entreguemos completamente, obedeçamos a sua palavra completamente. Então, ele deu uma ordem para Saul. Saul obedeceu parcialmente. E isso era a mesma coisa de desobediência. Deus não aceita nada de forma parcial. O peso da atitude errada de Saul é visto nas palavras de Samuel. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício como que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Então, obedecer é melhor que sacrificar, Saul, está dizendo Samuel, inspirado por Deus. Porque Deus queria que ele obedecesse, mas ele vem com um pretexto dizendo que, mas eu quero sacrificar. Ele está dando aqui, de repente, uma desculpa porque ele não obedece a Deus. E agora, quando ele é questionado, ele diz, não, mas então ele quer dar um ar de espiritual, né? Quer dar um ar de ser alguém que tem piedade. Mas eu fiz isso porque eu queria obedecer ao Senhor. Mas Saul, diz Samuel, Deus tem prazer em que se obedeça a sua palavra, não em sacrificar. Então, obediência quero e não sacrifício. O Senhor havia decretado o fim do reinado de Saul. O Deus que escolhe é o mesmo que pode rejeitar uma pessoa por causa das suas atitudes. Então Deus escolheu, falamos no início, Deus escolheu Saul. Deus proporcionou todas as circunstâncias para ele ser escolhido, para que Samuel soubesse e para que o próprio Saul soubesse que ele era escolhido. Mas a partir do momento que ele é escolhido, ele aceita o chamado, ele aceita também as responsabilidades. E uma das responsabilidades dele era obedecer à voz de Deus. E ele não obedeceu à voz de Deus com relação aos amalequitas, não obedeceu a Deus esperando Samuel chegar e ele faz o sacrifício desobedecendo toda a ordem, toda a liturgia dos sacrifícios da lei. Então, ele é rejeitado por Deus. Deus diz que rejeita ele para ele que ele não reinaria mais diante de Deus ao povo de Israel. Deus havia rejeitado o reinado de Saul. Terceiro subtópico,
Outras atitudes erradas. Um determinado momento, nós temos aí um contexto em que Jonatas, somente com seu escudeiro, sai à peleja e faz um voto com Deus acerca dos filisteus, né? Ele conversa com seu escudeiro e ali ele consegue causar um estrago, um dano muito grande na guarnição dos filisteus, onde ele se encontrou. E aí o seu pai Saul, ao sair posteriormente, sabendo que Jonas e o escudeiro não estavam lá, vai também até eles e eles começam uma batalha contra os filisteus, né? Eles desenvolvem uma batalha contra os filisteus. E ali, depois, no calor da batalha, nos momentos em que eles já estavam pelejando e guerreando, Saul estabelece um voto precipitadamente. Ele fala que naquele dia que nenhum homem coma, aquele que comer, ainda que fosse o seu filho, deveria morrer. E aí Jonatas, filho de Saul, não sabendo daquele voto, pega com a ponta da espada um pouco do mel, come, e já desgastado da batalha, a Bíblia diz que os seus olhos brilharam, porque ele se alimentou. Então ele fez esse voto precipitadamente porque um soldado em batalha, ele precisa estar bem alimentado. E ele faz um voto completamente oposto, completamente precipitado. Faz um voto de eles jejuarem no momento errado. Aquele não era o momento exato de jejuar, aquele não era o momento exato de eles deixarem de comer. Pelo contrário, eles tinham que comer para se fortalecer e continuar lutando, continuar batalhando. Então ele comete esse erro, e o seu filho. E se não fosse pelos homens que... Porque como Jonatas não tinha ouvido que o seu pai tinha falado que aquele que comesse deveria morrer, então como ele não tinha ouvido, ele comeu. Então Saul que iria matar o seu filho. E os homens é que não deixaram. Então veja que loucura, já imaginou se Saul comete esse ato? Porque eles disseram assim, olha, Jonatas destruiu tantos filisteus, teve coragem, né, Deus o usou para destruir tantos filisteus, por que nós iríamos o matar? Por que você o mataria? Então eles livraram e conseguiram salvar Jonatas dessa loucura de Saul. E Saul também sentiu-se incomodado, enciumado, né, o cântico das moças sobre Davi na sua vitória contra Golias, e Davi depois de se tornar um guerreiro também, né? Saul começou a ter ciúme, Saul começou a ter inveja de Saul, e a inveja dele foi tão grande que ordenou a morte de 85 sacerdotes e todos os habitantes da cidade de Nob, simplesmente pelo fato que Davi havia fugido e passado por aquela localidade. Então ele começou a se tornar um homem com inveja, começou a ser dominado por essa inveja, né? Por esse desejo de acabar com a vida de Samuel, porque ele sabia de acabar com a vida de Davi, porque Davi representava o risco, né, ao seu reino, mas ele não somente porque ele tinha ódio de Davi, porque ele tinha inveja de Davi, mas porque também ele já estava afastado de Deus. E o homem, quando ele se afasta de Deus, ele começa a revelar toda a sua impiedade, toda a sua maldade que existe no seu coração. O tópico 3, um fim desastroso para o primeiro rei de Israel. Primeiro subtópico, o preço de não se ouvir e obedecer a Deus. O preço de tanta indiferença para com as coisas de Deus resultou no silêncio do Eterno para com Saul. Então Deus calou-se para Saul, Deus não respondia, né? Inclusive durante o contexto, Deus fala até para Samuel: até quando, Samuel, tu terás dó de Saul? Imagina, Deus que é benevolente, Deus que é misericordioso, Deus que é compassivo, Deus que é longânimo, fala para Samuel, um mero ser humano, que nós temos uma paciência limitada, uma longanimidade limitada. Fala para Samuel dizendo assim: até quando você, Samuel, terá dó de Saul? Deus está dizendo: a minha paciência com ele acabou, eu já não quero mais, eu rejeitei. E você, Samuel, por que você ainda tem dó de Saul? Então veja que ele estava já numa situação de muita calamidade, de estar distanciado, rejeitado por Deus. Então Deus não falava mais com ele, ele silenciou. E aí, porque Deus não falava mais com ele, né, nós vamos ver posteriormente outras formas que ele buscou para ter resposta de Deus. Deus não se revela para satisfazer a nossa curiosidade, sim para que cumpramos o seu projeto neste mundo. Então ele buscava a direção de Deus, mas como ele já era rejeitado por Deus, Deus não tinha nada o que falar para Saul, né? Deus já havia rejeitado ele, Deus já havia dito isso a ele através de Samuel. Então Deus não tinha mais nada para falar com ele, porque Deus fala conosco
para que o projeto de Deus seja cumprido na nossa vida. Deus não nos fala por curiosidade, né? Eu sei que tem muita gente que visita igrejas simplesmente por revelação, por profecia, por curiosidade, por querer saber de futuro, por querer saber de revelações daquilo que possa acontecer ou não em sua vida. Mas Deus, quando fala algo, quando revela algo para nós, é para que a vontade dele seja cumprida na nossa vida, para que o projeto de Deus, para que a chamada dele seja cumprida na nossa vida. Como Saul já não tinha mais nada de chamado de Deus, agora ele era castigado com o silêncio de Deus, rejeitado pelo Eterno. O Pai Celeste nos concede claramente o poder da escolha, mas igualmente as consequências da responsabilidade. Somos livres para fazer as escolhas, mas não somos livres para escolher as consequências. Então Deus nos dá a liberdade de fazer escolhas, mas nós temos que arcar com as consequências da responsabilidade. Em nada desse tal fato feriu a soberania de Deus, pois ele permanece soberano ainda que obedeçamos ou não aos seus desígnios. Quem perde a oportunidade de ser usado pelo Senhor é quem rejeita o projeto dele para a sua vida. Então Deus não deixou de ser soberano, com certeza, né? Deus ele trabalha, escolheu Saul, estabeleceu ordens para Saul. Saul não cumpriu essas ordens, é como se fosse uma quebra do contrato, uma quebra da aliança, uma quebra do pacto. Então eles quebraram esse pacto, ele quebrou o pacto do lado dentro do pacto, Deus o rejeitou e escolheu outro e colocou no seu lugar. Então não afetou em nada a soberania de Deus. Quem perdeu de fato foi Saul, porque ele poderia ser o primeiro grande rei de Israel, mas ele foi só o primeiro rei de Israel, porque o primeiro grande rei que reinou e governou bem sobre Israel debaixo da direção de Deus foi Davi, que assumiu posteriormente. O segundo subtópico, buscando respostas no mal. Então, se o primeiro subtópico, a consequência da desobediência foi o silêncio de Deus, ele foi procurar ouvir a voz de Deus em outros lugares. Não há possibilidade de você ouvir a voz de Deus em outro lugar, a não ser pela palavra de Deus, a não ser pelo Espírito Santo de Deus, a não ser por aquilo que é permeado e regido pela palavra de Deus, pela orientação de Deus e do Espírito Santo. Saul, diante da batalha contra os filisteus, que seria a sua última, resolveu procurar uma feiticeira para que lhe servisse de mediadora para o sobrenatural. Ele havia consultado o Senhor, porém ele não obteve resposta. Então, como dos meios tradicionais, como através de um profeta, como através dos meios comuns e habituais, em que Deus havia estabelecido para eles buscarem direção de Deus, ele não conseguiu resposta, então ele procura uma feiticeira. Ele procura uma feiticeira. Então ele está completamente afastado de Deus. Então veja que ele não se conforma com o silêncio de Deus, mas ele vai buscar onde Deus não está. Ele vai buscar onde a palavra de Deus não está. Ele vai buscar onde o Espírito de Deus não está. Então por isso ele está buscando respostas no mal, longe da presença de Deus. O silêncio divino não fez com que Saul buscasse ao Senhor e lhe obedecesse. Lamentavelmente, são poucos os que buscam a resposta de Deus sem querer buscar na mesma medida e sujeição aos seus desígnios. Saul só queria respostas de Deus. Saul só queria a parte de Deus no contrato. Deus fala comigo e aí o que eu tenho que fazer para me vencer a guerra. Mas ele não queria obedecer a Deus na sua essência. Ele não queria ser obediente em tudo que Deus falava. Ele queria obedecer a Deus naquilo que era conveniente. Ele queria obedecer a Deus naquilo que lhe traria produtividade. Ele está indo para uma guerra, ele quer saber a orientação de Deus, se Deus é com ele ou não. Então ele só quer de Deus aquilo que seria conveniente para ele. Quantas pessoas que hoje vão em igrejas, que participam de cultos, que fazem campanhas, somente interessadas naquilo que é conveniente a eles próprios. Não estão nem aí com a chamada de Deus, não estão nem aí com o Evangelho. Pessoas que não estão nem aí em obedecer à voz de Deus, mas só querem o benefício que é a voz de Deus, que é a palavra de Deus, que a oração proporciona. Então Saul só queria ouvir a voz de Deus por quê? Porque a consequência do seu pecado foi silêncio de Deus. Então agora ele está tão cego, ele está tão obcecado, que ele quer uma resposta de Deus, nem que seja por uma origem maligna. E a voz de Deus só vem pela fonte benigna do Espírito Santo, da palavra de Deus, daquilo que é regido pela adoração genuína e verdadeira que é pela palavra de Deus. Então, o silêncio de Deus, a consequência, não fez Saul se arrepender e buscar a Deus,
mas fez Saul continuar obcecado e obstinado de coração e buscar mesmo no mal uma resposta. Saul queria respostas e o desatino de Saul foi tão grande, ele se afastou tanto de Deus, que além de procurar respostas no mal, além de procurar essa feiticeira, ele havia mencionado o nome do Senhor. Ele disse que no nome do Senhor, jurou pelo Senhor que nenhum mal te sobreviria, porque a feiticeira teve medo, né, de a sua vida estar em risco, por ela estar falando a Saul, rei de Israel até então. Então ele garante e jurou pelo nome do Senhor. Então ele usa o nome do Senhor para dar garantia para aquela mulher. Então ele estava chancelando, ele estava usando o nome de Deus para balizar, para chancelar aquilo de errado que ele estava praticando. Então veja que ele já está numa situação extremamente decadente, né? Depois da inveja, depois da perseguição dele contra Davi, depois de todas as situações adversas, né? A Bíblia diz sobre no início, quando Davi começa a tocar harpa, quando ele está possuído por um espírito maligno da parte de Deus, né? Que Deus permite que esse espírito maligno o importune, porque ele desobedeceu, ele desonrou, ele não deu valor, ele não deu crédito a obedecer a Deus, ele foi indiferente para com as coisas de Deus, ele só queria saber do seu próprio ego, ele só queria saber da sua própria pessoa. E agora ele está jurando pelo próprio nome do Senhor. Então isso mostra a grande decadência que levou Saul, porque ele aceitou a chamada, mas ele não aceitou as responsabilidades da chamada. Ele deixou de ser obediente à palavra de Deus na sua plenitude. O terceiro subtópico, o fim de um reinado. Saul termina a sua história dando fim à sua própria vida. Após deixar ouvir as orientações de Deus, Saul se viu sozinho e cercado pelos inimigos, os filisteus, já mortos seus filhos, já mortos seus 3 filhos, Jonatas, já morto eles ali ao seu redor. Saul percebe que ele vai perder a batalha, perdeu os seus filhos na batalha e antes de se matar deu fim à sua história de forma triste. Quando Saul pede a seu escudeiro para que ele o mate, para que ele não seja morto pelos incircuncisos filisteus, o escudeiro não quer o matar porque ele era o rei, foi ungido a rei, mas ele pega a sua espada e se precipita, né? Ele se suicida, ele se mata a si próprio se precipitando sobre a sua espada, e seu escudeiro faz o mesmo ao ver que Saul havia cometido aquele erro. Então Saul ainda influencia o seu próprio escudeiro a cometer o mesmo erro que ele cometeu, se precipitando, se matando sobre a sua própria espada. E aqui Saul dá fim, ele mesmo dá fim à sua própria vida, depois desse ciclo de tanta coisa errada, de tanta desobediência, de tanto pecado que ele cometeu diante de Deus. Cremos que não era esse o projeto de Deus para Saul. Se ele tivesse respeitado os mandamentos do Senhor, seu reino seria confirmado para sempre. Então veja que Deus chama ele, Deus escolhe, Deus fala com Samuel, Deus escolhe ele, Deus começa como se fosse testes para Saul. Então ele tem que esperar Saul, ele tem que esperar Samuel por perdão, ele tem que esperar Samuel por sacrifício. Depois Deus dá uma ordem com relação aos amalequitas. Então, se ele obedece, o reino dele seria confirmado para sempre. Mas ele desobedeceu, ele fez pouco caso, ele foi indiferente para com a palavra de Deus. Então, por isso Deus o rejeitou para sempre, porque Deus conhecia muito bem o coração de Saul. Tanto é que o próprio Deus disse, né, falando novamente, ele fala para Samuel: até quando tu terás dó? Porque Samuel não conseguia contemplar o coração mau de Saul, o coração desobediente, que Deus, como já contemplava, sabia que ele não se arrependeria e que ele não se converteria. A cada momento somos desafiados a ser obedientes a Deus e precisamos entender que uma decisão errada pode levar a outra decisão errada. Um abismo chama outro abismo, tirando-nos então do centro da vontade do Senhor. Se ficarmos atentos ao que Deus fala e apresentarmos nossas decisões a Ele, não teremos dificuldade em cumprir a vocação a qual fomos chamados. Então, não basta ser escolhido. O que faz a diferença não é ser escolhido. O que faz a diferença é você obedecer a Deus e aceitar as responsabilidades após você aceitar o chamado, após você aceitar ser escolhido por Deus. Ser escolhido por Deus para uma obra ou ministério não nos isenta de andar de acordo com os padrões de Deus. Tem gente que pensa assim, né? Porque é líder, porque é pastor, porque tem um cargo eclesiástico, ele não será julgado, ele não será condenado. Então ele faz tudo de errado, ele desobedece, mas o juízo de Deus com certeza virá.
Saul obteve do Eterno uma chamada que foi confirmada por sinais. Entretanto, ele perdeu o reino ao não andar de acordo com as orientações de Deus. Não basta ter uma chamada do Senhor. É preciso ser obediente em todo o tempo. Pois isto certamente garantirá a presença e a orientação dele conosco. Então, o título da lição aqui é Saul. Somente ser escolhido não faz a diferença, que isso possa servir de lição para a nossa vida. Não é só o fato de ser escolhido, você foi chamado, com certeza, você foi escolhido por Deus, com certeza. Mas o que esse chamado mudou na sua vida? Você agora é nova criatura? Você de fato nasceu de novo? Foi regenerado pelo Espírito de Deus? Você obedece a palavra de Deus? Você está como Salmo capítulo 1, aquele que ama a palavra de Deus e medita na sua lei de dia e de noite? Você reverencia, você respeita, você obedece, você ama a lei de Deus? Você se dedica, você se entrega a adorar a Deus diariamente? Então, é a resposta nossa que nós damos ao chamado de Deus. Deus nos escolhe. É como se Deus, me entenda bem no que eu vou dizer, como se Deus estivesse confiando em você. Porque se Ele me chamou para pregar o Evangelho, é algo que os anjos quiseram fazer. E eu humano, recebi essa chamada. Você, de repente, foi chamado para louvar, você foi chamado para liderar, para exercer algum cargo eclesiástico, ou somente o ID de Jesus, o ID, que é a grande comissão, ID por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Então, ele te escolheu, mas a questão é, após ele te escolher, o que mudou na sua vida? Você se tornou um cristão obediente? Você é um cristão temente? Você se entrega ao chamado de Deus na sua vida? Pense nisso, porque não basta ser escolhido. Só ser escolhido não faz a diferença. O que faz a diferença é viver uma vida de temor, consagração e obediência ao Deus que te chamou. Que Deus abençoe a sua vida. Assim nós encerramos a nossa lição de número 4, do quarto trimestre do ano de 2020. E muito obrigado por assistir até aqui. E a próxima semana nós voltamos com a aula de número 5. Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima lição.